Nós achamos que Portugal, que é um país que está constantemente à frente nos rankings de tolerância e integração de imigrantes, é um país que conseguiria lidar bem com a integração dos muçulmanos e, caso não tivesse havido expulsão, seria hoje um país melhor. Achamos que a diversidade cultural de um país é um património desse mesmo país, que permitiria ao país ser hoje culturalmente mais rico, mas também, do ponto de vista económico e social, dar resposta a alguns problemas, logo trazer um país melhor. Algumas definições. Portugal seria, portanto, o país melhor seria o quê? Seria um país mais desenvolvido e, sobretudo, com uma situação económica e social mais favorável. Alguns elementos do que significa não expulsar os muçulmanos, então. Portanto, teria havido um processo de reconquista, não é mesmo? Mas, portanto, nós teríamos uma Península Ibérica mais ou menos com o aspecto que tem hoje em dia. Portanto, vamos imaginar que até teríamos um Portugal e Espanha, mas aquilo que aconteceria é que teriam permanecido comunidades muçulmanas no território nacional e, mais importante, que essas comunidades muçulmanas não teriam sido perseguidas, nomeadamente pela Inquisição, não teriam sido levantados impostos especiais a estas pessoas e, portanto, eles teriam sido a não expulsão, seria também não uma expulsão, não só uma expulsão coerciva do ponto de vista da violência, mas também não um incentivo a que eles fossem embora. Portanto, teria havido uma assimilação. Isto faz parte da definição sobre o que aconteceria de facto. O que é que, portanto, isto implica? Implica que Portugal seria hoje em dia um Estado multicultural, provavelmente com uma comunidade cristã ou de inspiração cristã razoavelmente grande, uma comunidade muçulmana ou de inspiração e tradição muçulmana também relativamente grande. Podemos olhar para exemplos como Singapura, o Canadá, a Índia, o Reino Unido, a Malásia, a Austrália, como países que vivem de facto com comunidades de diferentes religiões bastante significativas. Isto não é nada do fim do mundo, é algo, aliás, relativamente comum. E nós achamos que há três vantagens fundamentais, três razões fundamentais que nós achamos que Portugal seria um país melhor. Em primeiro lugar, nós achamos que há uma oportunidade para que os mouros continuassem a contribuir para o progresso científico e cultural do país, transformando Portugal num centro de difusão de cultura e num intermediário entre as redes de cultura e ciência do Ocidente e da Europa e das redes de conhecimento e ciência do mundo muçulmano. Temos que pensar que, na altura, particularmente quando os muçulmanos foram expulsos de Portugal, a meados do século XIII, o mundo ocidental, o mundo cristão, não estava na vanguarda do conhecimento e da cultura, era precisamente esse mundo muçulmano. E a Península Ibérica, particularmente em Córdoba, tinha um papel muito importante a desempenhar enquanto centro cultural. Aquilo que se passa quando há a reconquista da Península Ibérica, a Península Ibérica continua a ser um ponto importante do ponto de vista cultural, mas perde-se as ligações que tinha ao mundo árabe e aos intelectuais e cientistas árabes. Portanto, há uma oportunidade perdida para a comunicação destes dois espaços culturais que permitiriam um desenvolvimento cultural, que faria com que continuasse a haver que este fosse um ponto fundamental de articulação entre duas formas de fazer ciência, dois universos culturais, o que teria permitido a Portugal uma afirmação como centro cultural da Europa, como centro cultural do Médio Oriente, como centro de articulação destes dois espaços, de uma forma ainda maior do que a Itália no Renascimento. Portanto, nós poderíamos ter tido um renascimento cultural e científico a começar em Portugal, mantendo Portugal na vanguarda do conhecimento científico, precisamente por ocupar esta posição única de articulação entre estes dois espaços, um dos quais na vanguarda e o outro em ascensão, a caminho do Renascimento. Em segundo, isto obviamente o que é que traria? Traria como o passado, como aquilo que é o presente, depende muito daquilo que foi o nosso passado, nomeadamente do ponto de vista da reputação dos países, mas também das redes que são formadas, também da riqueza que é acumulada. Esta inovação científica, que teria provavelmente permitido lançar mais cedo a colonização, mas a minha colega vai falar um pouco mais sobre isso, permitiria também um relançamento permitiria ganhos à nossa economia que ainda hoje, ou quase ainda hoje, por causa da acumulação de riqueza, permitiriam ainda hoje estarmos a recolher alguns dos benefícios em termos de emprego, de produtividade, etc., para o nosso país e desenvolvimento para o nosso país. A segunda ideia que eu queria frisar é a questão do diálogo entre culturas e religiões. Portanto, o nosso ponto fundamental, um dos pontos fundamentais, o segundo ponto que eu queria reforçar é o seguinte: o diálogo de séculos entre religiões traria necessariamente uma situação de equilíbrio entre essas mesmas religiões. O que é que eu quero dizer com isto?
A tolerância foi durante grande parte do período de permanência dos muçulmanos na Península Ibérica, a tradição, uma coexistência pacífica que teve como ponto, que foi fundamental, só acabou em função da Inquisição, e a colega falará um pouco mais sobre essa questão. E aquilo que acontece, portanto, é que se não tivesse havido expulsão dos muçulmanos, se eles tivessem permanecido cá, aquilo que muito provavelmente aconteceria é que continuaria a haver uma certa tolerância entre isto. Não digamos que pudesse haver alguma animosidade inicial, mas não pode haver séculos e séculos e séculos, já 7 séculos de animosidade constante, sobretudo porque estas culturas estão em permanente contacto uma com a outra e em permanente articulação uma com a outra, necessariamente levariam à afirmação de laços pessoais que se transformariam em uma escala macro em laços culturais. Teríamos, portanto, a afirmação gradual, ainda que de uma cultura, ainda que pudesse haver uma cultura portuguesa muçulmana, uma cultura, ou de influência muçulmana e outra cultura europeia, teríamos fundamentalmente a falar de uma mesma cultura. Para mais, a afirmação da competição entre religiões, como nós vimos entre o catolicismo e o protestantismo, que levou a uma reforma, que levou a uma contra-reforma, aquilo que mostra é que as religiões necessitam de competição e que quando necessitam de ser estimuladas com ideias uma da outra e que se reformam quando estão em contacto uma com a outra e quando estão em contacto próximo, geograficamente, uma com a outra, pelos mesmos fiéis. E, portanto, nós achamos que seria muito positivo para a Europa, para Portugal, termos tido, isto teria permitido uma evolução mais rápida, quer do islamismo e do tipo de islamismo que se pratica na Península, ou que se praticaria na Península, e do tipo de cristianismo que se praticaria também na Península, em virtude deste contacto e em virtude desta competição. Mais ainda, nós achamos que isto abriria portas, é o terceiro ponto, abriria portas de acesso a Portugal aos mercados dos países islâmicos, particularmente no Golfo. Isto não é só importante do ponto de vista do passado, das rotas comerciais que teriam permitido articular Portugal, mas também hoje em dia como fonte de turismo, como fonte de investimento, como fonte de criação de emprego, e Portugal necessita não só de mais investigação e desenvolvimento, de estar à frente da economia do conhecimento, mas também deste ponto de vista de suprir as suas necessidades de capital, e é por estes motivos que nós achamos que Portugal estaria hoje melhor caso não tivesse expulsão de morte. Obrigado.